Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das maiores tragédias de William Shakespeare. É uma obra monumental, sabe? Sobre aquele choque épico entre o amor e o dever, entre uma paixão que devora tudo e um império que exige lealdade total. Vamos juntos desvendar como essa colisão inevitável é construída passo a passo. E claro, para começar, não tem como não falar do gênio por trás de tudo, né? William Shakespeare. O cara não só definiu uma era com suas peças, mas se tornou um verdadeiro pilar da cultura mundial. Ele foi fundo na alma humana como ninguém. Nos deu Hamlet, Macbeth. E aqui, ele nos joga no meio de um romance histórico de proporções globais. E a peça em si, Antônio e Cleópatra, olha, ela é gigantesca. A gente viaja pelo Mediterrâneo, dos palácios luxuosos do Egito até os corredores frios e calculistas de Roma. É uma história sobre poder, sobre política e sobre uma paixão tão avassaladora que ameaça colocar o mundo inteiro de cabeça para baixo. Para a gente entender bem essa colisão, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o cenário da tragédia. Depois, os dois mundos que se opõem, Roma e Egito. Aí a gente mergulha nos protagonistas, a Cleópatra e o Antônio, e por fim, a gente vê a frágil solução política que tenta, em vão, unir esses dois mundos. E o Shakespeare, olha, ele não perde tempo não. Ele não fica de enrolação. Desde a primeiríssima cena, a gente já é jogado no meio de um conflito que tá pegando fogo. Não tem introdução longa, a tensão já tá no ar, o palco já tá prontinho pra queda dos gigantes. E que jeito de começar, hein? Logo nas primeiras falas, um soldado, o Filo, já entrega o jogo todo. Marco Antônio, um dos 3 pilares do mundo, um general que todo mundo respeita, virou o palhaço de Cleópatra por causa desse amor. A guerra entre a honra romana e a paixão egípcia é declarada ali, na lata, sem rodeios. Agora, uma das coisas mais geniais aqui é como lugar a geografia vira uma ideia, uma ideologia. O conflito não é só entre pessoas, sabe? É entre duas maneiras completamente diferentes de ver o mundo, representadas por Roma e pelo Egito. Roma é o centro da ordem, da disciplina, daquela virtus romana, que é basicamente a ideia de que a obrigação com o Estado vem muito antes de qualquer prazer pessoal. Lá é lugar de política, de guerra. E Otávio César, um dos chefões do mundo, é a cara desses valores. Para ele, o que o Antônio está fazendo não é só um deslize pessoal, é uma traição à própria Roma. Dá para sentir o desprezo na fala do César, né? Para ele, a vida do Antônio no Egito é a mais pura decadência. Ele não enxerga amor ali, só excesso, festa e irresponsabilidade. Aos olhos de Roma, quando Antônio se entrega para essa paixão, ele não só perde o foco, ele perde a virilidade, a sua essência de líder e de guerreiro romano. E aí, em total contraste, vem a resposta do Antônio. Ele simplesmente chuta o balde da lógica romana. Meu espaço é este aqui, ele diz. Enquanto Roma valoriza o império, Antônio escolhe o amor. Enquanto Roma exige o dever, ele abraça o desejo. É uma declaração de amor e de traição ao império. Tudo na mesma frase. É muito forte. E no coração desse universo egípcio, quem tá lá? Cleópatra, claro. E ela não é só uma rainha, não. Ela é descrita como uma força da natureza, uma coisa irresistível, quase sobrenatural. Uma figura de uma complexidade que não tem fim. Gente, a famosa descrição que o Enobarbo faz do primeiro encontro dela com o Antônio é cinema puro. Ela não simplesmente chega, ela se manifesta. A barca que incendiava as águas, os remos de prata, o perfume que deixava os ventos loucos. Ela é apresentada como uma deusa que consegue ser mais incrível que a própria Vênus. E é exatamente por isso que os personagens vivem chamando ela de feiticeira. O poder de sedução dela não é normal. É algo mágico mesmo, uma força que encanta e que desafia toda a lógica e a razão de Roma. Ela não só conquista, ela literalmente enfeitiça. Mas essa força dela não é só de sedução não. É pura instabilidade, uma volatilidade absurda. As emoções dela são sempre no extremo. Naquela cena famosa que ela descobre que o Antônio se casou, ela não fica só triste. Ela explode numa fúria de outro mundo, chegando a bater no coitado do mensageiro. Ela é amor e fúria, tudo na intensidade máxima. Agora vamos falar do cara que está no meio desse furacão todo, o Antônio. Se a Cleópatra é uma força da natureza, o Antônio é o campo de batalha onde as duas grandes forças do mundo, Roma e Egito, estão se enfrentando. Esse slide aqui, olha, ele desenha perfeitamente o conflito dentro da cabeça do cara. De um lado, Roma chamando, o dever dele como um dos líderes do mundo, sua honra de soldado,
A aliança com César, do outro lado, o Egito o prendendo. O amor avassalador, o prazer sem fim e, claro, a Cleópatra. Ele está literalmente partido no meio. Mas aí, a realidade bate na porta. A morte da esposa dele, a Fúvia, que aliás estava causando a maior confusão em Roma, e a ameaça de um novo inimigo militar. Tudo isso força ele a agir. O sonho egípcio é interrompido de repente e o pilar do mundo precisa se lembrar de que tem obrigações. E tem um toque de destino nessa história toda, sabe? Um adivinho chega para o Antônio e avisa que o espírito dele, o seu demônio, é poderoso sim, mas que ele simplesmente apaga perto do de César. É uma sugestão de que não importa o que o Antônio faça, o destino dele é ser menor que o do seu rival. É uma previsão sombria que fica pairando sobre ele o tempo todo. Então, quando o Antônio volta para Roma, o clima com César está pesadíssimo, dá para cortar com uma faca. Para evitar uma guerra civil, eles arranjam uma solução. Uma solução bem romana, claro, um casamento político. A jogada é a seguinte: vamos amarrar esses dois com um laço de família. Antônio, que está viúvo, se casaria com Otávia, a irmã supernobre e virtuosa do César. No papel, parece um plano genial, né? Uma união de sangue para garantir a paz no Império. Só que nem todo mundo compra essa ideia. O Enobarbo, que é aquele amigo do Antônio super cínico, mas muito esperto, ele vê a verdade por trás dessa diplomacia toda. Ele prevê que esse laço criado para unir os dois vai ser justamente a corda que vai estrangular a amizade deles. Uma previsão terrível de tão precisa. E por que esse casamento já nasceu morto? Para o Enobarbo, os motivos são óbvios. Primeiro, Antônio é um guerreiro de paixões, não um político de acordos frios. Segundo, a Otávia, descrita como casta, fria e de exterior sereno, não tem a menor chance de competir com o feitiço da Cleópatra. E a conclusão dele é brutal e direta. Ele vai voltar correndo para a gamela de sua egípcia. E tudo isso leva a gente para a pergunta central, a pergunta que vai guiar o resto dessa tragédia. Será que um laço feito de política, de razão, de dever, pode conter uma paixão tão forte, tão selvagem, que já provou que pode abalar os alicerces do mundo? A resposta, como Shakespeare vai nos mostrar, é tão inevitável quanto catastrófica.